Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Universidade de Santa Cília para mais uma aula de laboratório. Hoje a aula aqui, laboratório número 6. Posso me perder aqui nas contas. Laboratório número 6, corrosão C, né? D. Corrosão D. D, é a última, né? Corrosão C foi o laboratório número 5, é verdade. Eu recomendo que na hora que vocês acompanharem a aula aí gravada, vocês estejam com um relatório em mãos, né, para poder acompanhar a aula. O primeiro ensaio que a gente vai fazer aqui, antes de começar, né, os ensaios hoje, eles são voltados para proteção, para evitar a corrosão. Na aula passada, quem assistiu o vídeo anterior, laboratório número 5, corrosão C, percebeu que lá a conversa era o contrário, né? Fatores, as heterogeneidades, fatores que podem acelerar a corrosão, meio ácido, né, que foi uma experiência que a gente fez também. Então, hoje a nossa preocupação é evitar a corrosão. A importância de evitar a corrosão é enorme, né? O efeito estético, evitar acidente, contaminação do produto que está armazenado dentro daquela estrutura metálica, manutenção da resistência mecânica das estruturas. Então, assim, tem N motivos que a gente vai comentar mais, né? Hoje é uma aula prática, já gravei até algumas aulas falando sobre corrosão, que eu vou disponibilizar para vocês na teoria, e a gente vai discutir mais a importância disso, tá? Primeiro ensaio, o professor Pandini está aqui comigo, né? Prazer, né? Ele vai ficar de novo aqui mais com a manipulação e eu vou explicando, tá bom? Esse primeiro ensaio, quem está com o relatório em mãos aí vai perceber que está escrito ação de inibidores, tá? Inibidores do quê? Inibidores de corrosão. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, o Pandini pode explicar, né? Foi ele que montou. Então vamos lá. Esse Becker, Becker A, que tem aí no seu roteiro de aula, ele tem uma lâmina de ferro em solução aquosa de NaCl, de sal de cozinha. A mesma solução aquosa que nós utilizamos nas aulas de corrosão A, B e C. 3%. Tá? No segundo Becker, o Becker B, nós temos também uma lâmina de ferro, igual à lâmina de ferro que está no Becker A, só que com solução de cromato de potássio. Tá? Qual é a porcentagem, Paulo? Tem aí? Eu acho que não fala. Aqui não fala no roteiro, mas é bem diluído. Mas é diluída, tá? Uma solução de cromato de potássio cuja cor é amarela, conforme vocês estão vendo aqui. Então esta solução é amarela, não tem nenhuma reação acontecendo aqui no momento, tá? E no Becker C, nós temos também uma lâmina de ferro, iguais às lâminas A e B, numa solução de fosfato de sódio, uma solução também diluída de fosfato de sódio, tá? Então, qual é o objetivo dessa experiência? Você não consegue observar olho nu qualquer tipo de reação, se está havendo ou não corrosão do ferro nessas três soluções diferentes. Então, nós vamos usar o indicador de corrosão do ferro, que é o ferriceniato de potássio, aquele mesmo indicador que nós utilizamos na aula passada, na corrosão C, e ele mostra se está havendo ou não corrosão do ferro. Então, para aqueles que já assistiram essa aula vão se lembrar, quando esse indicador é adicionado nessas soluções e está havendo corrosão do ferro, a solução ela fica com a cor azul, o famoso azul de Turnbull. Então nós vamos conseguir visualizar dentro de cada solução se está ou não havendo corrosão do ferro, de forma que sem a adição do indicador a gente não consegue observar isso, tá? Então eu vou acrescentar 5 gotas do indicador ferriceniato de potássio, que a sua solução é amarela, e aí vamos ver se forma ou não a coloração azul nessas soluções. Então, a primeira foi adicionada, o professor Paulo está levantando aí o Becker, para que vocês observem se há ou não a formação da coloração azul. Tá? Eu acho que deve estar dando para ver aí, né? Surgiu a cor azul, tá? Estou tentando aproximar aí para facilitar a visualização de vocês, tá? Coloquei também agora no Becker B, que tem cromato de potássio. Então a solução inicial era amarela e o ferriceniato também é amarelo. Mesma coisa. Não houve alteração. E por fim, acrescentar o ferriceniato numa solução que é incolor de fosfato de sódio, ela vai ficar amarela, né?
Aproxima lá, Paulo. O amarelo aqui é por conta do indicador da corrosão do ferro que foi adicionado pelo professor Pandini, tá? Por isso que a solução se tornou amarelada, né? Color. Mas no tocante à lâmina, nenhuma alteração, certo? Então, novamente, as três juntas. Solução C na mão do professor Paulo, solução B na minha mão esquerda e a solução A na minha mão direita. Então, vocês observam que só a solução A é que apresentou a coloração azul de turbo. Tá? Vamos lá, pessoal. Os indicadores de corrosão têm uma importância enorme na indústria. Eu não sei se o professor Pandini vai recordar da época que a gente dava aula para engenheiro do petróleo, né? Um curso que não teve continuidade aqui na instituição por conta da baixa demanda, né? Eu comecei alguns anos antes, depois o professor Pandini começou a lecionar comigo uma disciplina chamada Química do Petróleo. E essa experiência, eu chegava a comentar nas aulas de Química do Petróleo, tem um equipamento chamado dessalgadora das refinarias. Qual que é a função? Quando o óleo bruto chega na refinaria, existe uma especificação para a quantidade de cloreto de sódio. O ideal é que não tenha nada misturado ao petróleo, né? Naturalmente, ainda mais aqui no Brasil, a gente não encontra mais em terra, né? Normalmente são plataformas marítimas. E naturalmente, quando o petróleo é extraído no momento da produção dele, ele carrega uma certa concentração. Tenta-se já eliminar na plataforma, né? Já tem uma especificação, tem que sair com uma determinada quantidade em grama por litro, por exemplo. Aí quando chega na refinaria tem que ser mais restritivo. Faz um bom tempo, né, que eu dei essa aula, mas eu dava essas aulas, mas se eu não me engano é 3 miligramas por litro no máximo. É isso aí. Enganado, 3 miligramas por litro. E como é que você consegue abaixar tanto, né, essa quantidade de sal misturada no petróleo? Passa por dessalgadoras. Tem a nossa aqui no Cubatão, a refinaria Presidente Bernardes, ela tem passagem pela primeira dessalgadora e segunda, né? Eles conseguem lá uma retirada de 90% a 95% do que chega de sal misturado no óleo bruto e consegue atender essa especificação de no máximo 3 miligramas por litro. As dessalgadoras são vasos feitos de aço, né? Imagina um objeto cilíndrico que não está em pé, está deitado, né? Está na horizontal. Tem uma grande capacidade de metros cúbicos. Se lá dentro o petróleo ele tem uma característica ácida, ele provoca a corrosão, o efeito de temperatura, pressão também dentro do equipamento. Então você tem que fazer um controle prévio da estrutura metálica para evitar que essa corrosão não seja tão acelerada, você tenha falhas na estrutura que condenem aquele equipamento a continuação do uso dele, ou seja, ele não vai mais atender as características exigidas no serviço, tá? Então, uma medida que eles adotam é isso aqui que a gente está mostrando para vocês hoje, tá? Eles misturam dentro do equipamento inibidores de corrosão. Agora veja bem, o inibidor de corrosão ele tem que ser um coadjuvante, ele não pode atrapalhar a finalidade da dessalgadora. Ele tem que estar lá, resolver esse problema, né? De ajudar a aumentar a vida útil do equipamento, evitar a corrosão. Completamente não vai acontecer isso, ela vai continuar acontecendo, só que ela vai ser mais lenta. Porém, não pode atrapalhar a finalidade, que é retirar os sais do petróleo. Isso é um exemplo de aplicação. Aqui, o que aconteceu no primeiro caso da letra A é que não houve inibição da corrosão. Na letra B e na letra C houve inibição da corrosão. Precisa se mostrar as reações. Hoje eu combinei com o professor, a gente vai fazer diferente da outra apresentação. Laboratório, outras apresentações, né? Laboratório número 4 e número 5. A gente vai fatiar em 2 vídeos. Quando a gente acabar a parte prática, eu vou colocar o celular, eu estou gravando pelo celular, de frente para a lousa, aí eu vou explicar todas as reações que rolaram durante a aula, tá bom? Não vou mostrar agora. Bom, continuando. O motivo pela qual acontece a corrosão do ferro aqui já foi explicado na outra aula, né? No laboratório número 5, que a gente pegou lá a mesma solução, pegou uma lâmina de ferro, colocou o indicador da corrosão de ferro, ferricianeto de potássio, e surgiu aqui o azulitânico, que é o ferricianeto ferroso. Hoje eu vou mostrar a reação. Agora, nas outras não aconteceu isso. É uma coisa que precisa parar para pensar. Olha quantas coisas em comum.
Lâmina de ferro, lâmina de ferro, lâmina de ferro. Solução salina, solução salina, solução salina. E somente sais que têm grande capacidade de dissociação iônica em meio aquoso. Ou seja, grande capacidade de acontecer, a desfazer o aglomerado iônico e você ter cátions e ânions livres, que é um fator que favorece a oxidação do material metálico. Outra coisa, a quantidade de oxigênio aqui dissolvido, eu não vou falar que é a mesma porque os solutos são diferentes, né? Aqui é cloreto de sódio, aqui é o cromato de potássio e lá é o fosfato de sódio. Porém, a influência disso é muito pouca, não justificaria o que está acontecendo aqui. Por que numa corrói e nas outras não? A gente vai mostrar mais para frente a justificativa disso por reação. Aqui na B e na C aconteceu o efeito da inibição da corrosão. Não dá para a gente enxergar, vou aproximar aqui, olha lá, os caras estão falando isso, ó. Eu estou colocando bem perto da câmera aí. Se você estiver vendo na tua casa pelo PC, dá para ver imagem de um tamanho bem maior que no celular. Você vê que eu não estou mentindo, não dá para ver nada aqui, ó. Vou mostrar outra. Mas eu juro por Deus, né? A gente tem como justificar isso, brincadeira, que tem uma película em volta dessas lâminas que se formou por reação química que aconteceu aqui no ensaio B e no ensaio C. Só que essa justificativa, quais são as reações que justificam a formação dessas películas, eu vou mostrar depois. As películas que se formaram em volta dessas lâminas são incolores e insolúveis em água. O que você está querendo dizer com isso, professor PH? Em volta da lâmina existe uma capa muito fina que você não está conseguindo ver, ela é incolor. Em que medida ela está ajudando a não acontecer a continuidade, não se dá a continuidade da corrosão, que a corrosão não se dê. Essa película, ela está formando uma barreira entre o meio e a superfície metálica, ou seja, o oxigênio que está dissolvido no meio, os elétrons não saem da placa para que o oxigênio roube, né, o agente oxidante no meio, atraia esses elétrons, porque não dá, ele não tem contato com a placa está protegida, foi criada uma barreira, só que infelizmente não dá para enxergar. Não sei se o professor quer completar mais alguma coisa em cima do que eu falei. Não, a única coisa é que o Becker A gente já esperava que ficasse azul, né? Como o professor disse, foi uma reação que nós já fizemos na aula passada, a gente já sabia que não ia formar uma película protetora. Então, para um efeito comparativo, para você poder comparar quando tem a corrosão do ferro e nas duas outras soluções em que os inibidores impedem a corrosão do ferro. Pessoal, antes de prosseguir, a gente já vai para o ensaio B, tem umas perguntinhas aqui no relatório. Letra A. Após certo intervalo de tempo, deverá surgir cor azul em... Letra A, tá? Você colocar na lacuna aí. Devido a micro-heterogeneidades na placa de ferro. Em lacuna e lacuna não ocorre corrosão. B e C, tá? Em B e C não ocorre corrosão, não surge o azul. Devido à presença, respectivamente, dos inibidores. Aí vocês colocam as fórmulas, né, do soluto nessas soluções. Vou falar bem devagar aí. Mas para frente, se tiver dificuldade, eu vou colocar essas fórmulas na lousa. K2, esse K com letra maiúscula. CR, o C maiúsculo, R minúsculo. CR2O4, o O é maiúsculo, tá? K2CR2O4. E Na, o N maiúsculo, o A minúsculo. Na3, P maiúsculo, que é o fósforo. Depois o O maiúsculo também, tá? 4. Então, Na3PO4. Eles são os dois inibidores de corrosão que atuaram aqui. Um no ensaio B e outro no C. K2CR. K2, o que eu falei? K2CR2O4. Perdão. K2CR, vou falar de novo, vai. Aqui K2CR é o 4, na letra B. E na letra C, Na3PO4. Fechou letra A. Vamos para a letra B. Está por aí já? A letra B é esse aqui, né? Vai falando aqui, vou até tirar lá. Bom, ensaio B. Revestimento metálico anódico protetor. A gente tem uma lâmina aqui, eu vou ter que aproximar, senão vai dar. Não sei se mesmo assim se vai dar para isso conseguir. Eu acho que dá para ver. Provavelmente sim, né? Eu não sei se dá para vocês perceberem, mostrando um lado do outro. Existe uma área maior, que é um cinza mais claro,
e em cima um cinza mais escuro. Tá? Qual que é a diferença? Isso aqui é uma lâmina de ferro, tá? O material base dela é ferro. Na parte de cima, essa menorzinha, você tem só ferro. Na parte de baixo, o ferro está galvanizado, ou seja, através de um processo eletrolítico, ele recebeu a deposição do metal zinco, então a camada de zinco nessa área aqui, tá? E na parte de cima você tem só uma área com ferro. O professor vai colocar isso na mesma solução que a gente usou na letra A, né? Naquela primeira, né? A solução de NaCl, a 3% em massa. Solução de NaCl, detalhe, a parte da lâmina não galvanizada, que é a parte que só tem o ferro, que não tem o zinco, tem que ficar para cima, tá? Eu não posso inverter isso, para a experiência, para vocês conseguirem visualizar. Então, a lâmina vai ser colocada de modo com que a região não galvanizada fique para cima. E aí eu vou acrescentar novamente o indicador de corrosão do ferro, o ferriceniato de potássio. Então, inicialmente a gente não vai poder mexer, não vai poder levantar isso, porque o ideal é que vocês vejam a reação com o Becker em repouso, para poder observar onde inicialmente a cor azul se forma. Porque se eu levantar durante o teste, vai espalhar na solução. Tá? Então vamos tentar deixar ele aqui quietinho, e aí depois a gente levanta para vocês darem uma olhada. Tá? Então novamente 5 gotas de ferriceniato. Tá? Em alguns segundos a coloração já vai aparecer. Vou aproximar. Esse amarelo aí é por conta do ferriceniato. Vocês estão vendo aqui, não aparece a coloração azul, certo? Vamos esperar um pouquinho mais para confirmar, né? E agora a fenolftalina. Isso. E agora em seguida eu vou acrescentar a fenolftalina, que foi um outro indicador que nós usamos na aula passada, que é um indicador de quê? É indicador de regiões catódicas. Eles identificam a região que não sofre corrosão. De que cor? De cor vermelho ou rosa, depende da intensidade, né? Eu vou acrescentar agora a fenolftalina e vamos observar a formação, se há ou não, dessa coloração vermelho ou rosa. Também acrescentei 5 gotas de fenolftalina. Então, ao pingar a fenolftalina, a coloração rosa já começa a aparecer. Trazendo bem devagar para não espalhar, tá, pessoal? Então vocês têm que observar em qual região da lâmina essa coloração está aparecendo. Está dando para ver o rosa aí, né? Bem intenso. Tá? E esse rosa está unicamente na parte superior da solução. Exatamente naquela faixa onde a lâmina de ferro não está galvanizada. Ou seja, na parte galvanizada da lâmina não está se formando a coloração rosa, tampouco a coloração azul da corrosão do ferro. E na parte superior da parte não galvanizada da lâmina não está se formando a coloração azul, que indicaria a corrosão do ferro, e apareceu a tonalidade rosa, somente nessa fase superior da lâmina. Então agora o professor Paulo vai dar aí alguns detalhes e explicar o que está acontecendo nessa experiência. O professor já falou quase tudo aqui, né? Sobrou muito pouca coisa para mim. Essa área de baixo não é que não está tendo oxidação, né? Está tendo oxidação do zinco, né? Lembre-se que o indicador da corrosão ferriceniato de potássio, ele não é um indicador da corrosão de qualquer material metálico, ele é um indicador da corrosão específica do ferro. Ele é sensível ao cátion ferro 2+. Como é o zinco que está oxidando, ou seja, o zinco, esse revestimento de zinco está preservando o metal básico que está embaixo, que é o ferro. Não aparece a coloração azul porque, como eu acabei de explicar, quem está se oxidando é o metalzinho, tá? Então aqui o que a gente queria mostrar isso, né? Só lembrando que, talvez o professor tenha até falado, né? Relembrando, a gente falou muito disso na aula passada, a região mais aerada tende a ser a região catódica, né? Tá? E aí tem aquele detalhe, né? Quem tem maior potencial de oxidação, zinco ou ferro, que nós fizemos isso lá na aula de corrosão B, laboratório 4. Isso foi feito experimentalmente.
E nós comprovamos que o zinco tem maior potencial de oxidação do ferro. Então aquilo mostra que o zinco é capaz de proteger o ferro contra a corrosão, né? Daí o nome da experiência, essa segunda experiência, revestimento metálico anódico protetor. Então o zinco é o ânodo dessa história, é ele que sofre corrosão. E ele que é o revestimento anódico protetor, é o zinco. Ele está protegendo o ferro, que nessa situação está se comportando como cátodo. Por isso que não formou a coloração azul, porque a coloração azul só se forma quando o ferro é o ânodo, quando ele está corroendo. E aqui o ferro está sendo protegido, né, contra a corrosão. Tá bom? Só para finalizar. Pessoal, eu fiquei devendo na laboratório número 5, corrosão C, a explicação do porquê a reação química que justifica o surgimento da cor rosa. A explicação que eu vou dar logo mais vai valer para a aula passada também, no laboratório 5, corrosão C. Aqui a gente vai prosseguindo porque tem umas perguntinhas, tá? Pode-se, letra B, né? Pode-se observar que surge inicialmente cor vermelha. A literatura, você está vendo rosa ali, mas o vermelho também é igualmente aceito, tá? Na região você pode colocar mais aerada ali, tá bom? Foi o que a gente observou no ensaio. Então, primeira lacuna, mais aerada, indicando que o ferro está sendo protegido pelo zinco. Tudo bem? Agora vamos para a proteção catódica. Ensaio da letra C. A letra C, proteção catódica, é dividida em duas partes. Proteção catódica por anodo de sacrifício e depois a proteção catódica forçada. A gente vai começar aqui respeitando a ordem. Proteção catódica por anodo de sacrifício. O professor Pandim já montou as duas pilhas, inclusive, que vão mostrar um exemplo de atuação de anodo de sacrifício. Levanta para eles verem as pilhas. Então vamos lá. Deixa eu ver isso. Do lado direito que você está observando, tem uma lâmina de ferro ligada a uma lâmina de zinco. E do seu lado esquerdo, que é o lado que a gente chama B, tem uma lâmina de ferro ligada a uma lâmina de cobre. Tá? Todas essas lâminas estão em solução aquosa de NaCl a 3%. Ou seja, a solução das duas pilhas é a mesma. Tá? E aí o roteiro pede para que nós acrescentemos solução de ferro e cianeto de potássio. Agora só o ferro e cianeto. Né? Como você já está cansado de saber, né? Já são 3 aulas falando de ferro e cianeto de potássio, o ferro e cianeto de potássio ele demonstra a corrosão do ferro. Quando o ferro é um ânodo na pilha. Quando ele é o cátodo, essa reação não ocorre, a solução não fica azul. Então, no lado A, à sua direita, né? Zinco e ferro. Vamos acrescentar aqui 5 gotas de ferro e cianeto e vamos observar se isso vai ficar azul. E no lado B, a mesma coisa, 5 gotas de ferro e cianeto de potássio. Vamos aguardar alguns segundos e observar se isso fica azul. E no caso em que ficar azul, esse azul tem que se formar junto da lâmina de ferro, tá? Não é aleatoriamente, esse azul se forma próximo, né? Em cima da lâmina de ferro. Então, essa coloração azul já começa a se formar entre o ferro e o cobre. Só desse lado. O zinco e o ferro, nada. Certo? Vou até virar aqui, ó. Joguei para cá agora. O zinco e o ferro, nada. Meu dedo está na frente. Ferro e cobre, indicação da corrosão do ferro. O ferro está se oxidando. Tá? Não deu para ver, né? Então, no lado A, que tem ferro e zinco, o zinco está protegendo o ferro, exatamente como nós demonstramos aqui no revestimento metálico anódico protetor, né? Então aqui o ferro não ficou azul, e aqui novamente não fica. Por quê? Porque o zinco se oxida mais que o ferro. É o zinco que dá elétrons para o ferro, então o ferro não está se oxidando, não fica azul. Ou seja, o zinco tem maior potencial de oxidação do que o ferro. E entre ferro e cobre, o professor Paulo já mostrou, está azulada a solução. Por quê? Porque o ferro é que dá elétrons para o cobre. Então o ferro se oxida, causando proteção ao cobre, transferindo elétrons para o cobre. Ou seja, o ferro é que tem maior potencial de oxidação do que o cobre, né?
E aí tem a resposta que vocês precisam preencher no relatório, que vai perguntar exatamente isso. Eu vou falar as respostas e depois vamos dar uma contextualizada, né? Porque não fica só em cima do ensaio, isso aqui tem muita aplicação na prática. A gente também não pode estender muito, mas não dá para passar em branco. Pode-se observar que surge inicialmente vermelho, desculpa, estou na letra B, perdão. Letra C, item C1. Após algum tempo surge azul em ferro com zinco, não, é letra B, né? Ferro com cobre. Ferro com cobre, letra B. Aí você coloca a letra B, indicando que o ferro está se corroendo. Embaixo. O zinco, aí a gente está falando do lado A. Essa pilha aqui, do lado A, tá? O zinco é o anodo de sacrifício do ferro. Por que ele está colocando dessa forma aqui? Porque quem está se oxidando é o zinco para proteger o ferro. A palavra sacrifício já dá até a ideia do que está acontecendo. Está sacrificando um para proteger o outro. E o ferro é o anodo de sacrifício do cobre. Agora o ferro está sendo sacrificado para proteger o cobre. A questão da contextualização, é legal a gente fazer uma comparação entre o ensaio anterior, né, o revestimento metálico anódico protetor, e a proteção por anodo de sacrifício. Na proteção anterior, a gente tinha um metal base. Aliás, o assunto da próxima aula, eletrodeposição metálica, a gente vai fazer um ensaio sobre isso. A gente vai pegar uma peça de cobre e vai niquelar essa peça. Então aí você estaria protegendo com uma camada de níquel para proteger o metal base. No ensaio anterior, você tinha então, claro que não era tão todo protegido, né? A parte de cima era desprotegida, mas a parte protegida tinha um metal base ferro recoberto com zinco, uma peça galvanizada. Agora o que a gente está fazendo aqui é diferente. A proteção, vamos falar do ferro e do zinco aqui, por exemplo. O zinco está oxidando e o ferro está sofrendo redução, quer dizer, eu estou sacrificando o zinco. Repara que o contato aqui é por um circuito externo, isso aí também acontece na prática, né? Como é que funciona um troço desse na prática, professor Tiago? Vamos lá, vou dar dois exemplos pontuais, tá? A gente aqui tem em Santos, somos uma cidade portuária. Eu não sei se alguém já chegou a perceber isso aí, só que para ver algo assim a maré teria que estar muito baixa, é muito comum se ver isso, né? Formas que são utilizadas para proteger o casco do navio, a estrutura de aço, uma delas é pintar. A corrosão você já deve ter percebido indo para o Guarujá ou voltando. Depois de muito tempo no mar, se não parar o navio, não for colocado no estaleiro, tirar ele da água para fazer manutenção, aquela corrosão vai espalhar. Uma maneira é a pintura, tá? E é obviamente que a composição dessa pintura, que é utilizada para proteger o casco do navio, tem que possuir substâncias que evitem a oxidação do ferro presente no aço. Uma outra maneira é isso que a gente fez agora, proteção por anodo de sacrifício. São pedaços, vou dizer pequeno, 14, 15 centímetros, gira em torno desse tamanho, aí a largura em torno de 8, 10, as peças variam, mas não são peças grandes em relação ao tamanho da estrutura de um navio, que é enorme. E elas são espalhadas. Eu tive um aluno que trabalhou exatamente com isso. Eu vou dar só uma ideia, porque ele trabalhava aplicando isso aí. Não dá para dizer que é sempre desse jeito, toda vez que isso é feito, tá? Ele, na época, me disse que aproximadamente aí se colocava um anodo de sacrifício desse para cada 1 metro quadrado, tá? Da estrutura do navio. E você consegue proteger durante um certo tempo, devido à polarização que vai acontecer, uma área grande, até com um pedaço pequeno de anodo de sacrifício. A gente não vê porque isso está lá dentro, né? Ele é fixado na estrutura do casco. Mas você tem contato entre a estrutura do casco, por fios, né? Circuito externo, e a peça que você está usando como anodo de sacrifício, que no caso, por coincidência, é o zinco, tá? Outro exemplo são tubulações, aquedutos que transportam água, oleodutos que podem transportar o óleo bruto, que transportam gasolina. Tem uma infinidade de materiais que você pode transportar, e gasodutos também. Essas tubulações ficam enterradas. Naturalmente a terra tem minerais, a chuva, quando cai na terra, a água penetra. Você tem pilhas de corrosão acontecendo na estrutura metálica da tubulação.
E dois materiais que são muito usados na tubulação para protegê-la é enterrar também. Na hora que você já está colocando essa tubulação lá no local, instalando, já se coloca essa proteção. Você pode usar no do sacrifício de magnésio e de zinco, a combinação dos dois é uma outra aplicação, um outro exemplo. Tem uma situação que acontece às vezes na aula prática, não sei se aconteceu com o Pandini isso aí, o professor Pandini. O zinco e o ferro aparece a cor azul. Aí eu faço a pergunta para o pessoal, né? Pergunto para vocês, né? Ué, mas você acabou de explicar para nós, provou aqui, que não aparece a cor azul. O que acontece às vezes é que você pega uma placa de zinco, pode ser uma das duas coisas, tá? Para proteger uma peça de ferro, que essa placa de zinco ela está tão oxidada que ela não consegue fazer mais isso. Ou o que é mais comum até, a placa de ferro está no nível de oxidação tão elevado que a placa de zinco não consegue protegê-la. Então assim, isso aqui que a gente está mostrando depende da situação. Por que eu estou falando isso? É legal acontecer essas coisas no laboratório, porque na prática eu tive um aluno, ele me contou isso em off durante a aula, eu pedi para ele contar para os alunos, porque a história dele, não era minha. Ele trabalhava com manutenção de navios, né? E vocês vão ver na aula de teoria que a gente vai falar de um método não destrutivo, de um ensaio não destrutivo para monitoramento da corrosão chamado ultrassom. Essas aulas vão ser liberadas aí logo mais para frente, semana que vem, né? A gente está gravando aqui sexta, dia 8 de maio, né? Uma tarde. E vocês vão entender um pouquinho melhor o que é esse ensaio de ultrassom, não vou aprofundar muito, mas ele te dá um resultado do quanto a corrosão, se ela está acontecendo na estrutura, o quanto ela penetrou. E dependendo do quanto ela penetrou, existe uma especificação de uma espessura mínima que a estrutura tem que ter para aguentar as exigências que essa embarcação vai sofrer de peso, temperatura, pressão, atrito com a água do mar, oxigênio dissolvido na água do mar, uma infinidade de fatores que contribuem, vento, irradiação solar, tem um monte de coisas que influenciam na corrosão. Então, essa estrutura, o navio foi tirado, essa estrutura ela estava comprometida. Aí, o engenheiro responsável, ele era funcionário, ele não podia fazer nada. O certo era ter trocado a chapa, ela já estava num nível de oxidação elevado. Então, quer dizer, não adianta falar em proteção quando aquela peça já está condenada. É como você querer dar remédio para uma pessoa, um determinado remédio para uma pessoa que funciona para outras, mas para aquela lá é um caso mais grave, aquele remédio não vai resolver. A gente, quando fala em proteção, é diferente de remediar. Num caso como esse, uma peça condenada, não dá mais para falar em proteção, tem que substituir. E às vezes acontece essas coisas no laboratório que faz surgir a oportunidade de citar esses exemplos. Tá? Bom, tá bom, já falei demais, já tem muitos ensaios aí, reações para mostrar. Agora o último ensaio, a proteção catódica forçada. O Pandini vai assumir agora. Então vamos lá. Nós temos aqui uma caixinha de acrílico, solução aquosa de NaCl, indicador de corrosão ferricianeto de potássio, que é aquele que deixa o ferro azul quando ele oxida, indicador de corrosão fenolftaleína, que colore a região catódica de vermelho ou rosa, e gelatina. E a água que usa para fazer gelatina. E a água que usa para fazer gelatina, que tem sal, inclusive. Exatamente. Tá. Para que tem a gelatina aqui dentro? É só para dar suporte, é só para as lâminas ficarem em pé. Tá? E a gente poder conectá-las e fazer o teste. A gelatina não tem outra função. O importante é que tem aqui água com sal, que você sabe que é um meio corrosivo, e tem os dois indicadores, o de corrosão do ferro e o indicador de regiões catódicas. Tá? Nós vamos ligar estas lâminas em uma bateria. Deixa eu só mostrar para eles que está azul. Claro, claro. Eu vou ter que aproximar bem, tá? Eu não sei se está dando para perceber aqui, ó, onde eu estou apontando, tá? Estou virando aqui, ó. Surgiu a coloração azul, né? Porque na composição, o professor acabou de falar, na composição da gelatina tem ferricianeto de potássio, tá? Esse azul apareceu depois, né? Quando ele colocou a lâmina aqui dentro da gelatina, não demorou muito, enquanto ele ficou falando aqui, já surgiu a cor azul, tá? Ó,
aqui só amarelo, essa outra gelatina que a gente não introduziu nenhuma lâmina, tá vendo? Ela estava desse jeito. Então, ligamos o polo positivo da bateria na lâmina de cobre, tá? Que é a chamada estrutura auxiliar, né? Que está aí no teu roteiro. E o polo negativo da bateria na lâmina de ferro, que é a chamada estrutura a ser protegida. Tá aqui, Tá? verdade. Estrutura auxiliar é o cobre, polo positivo. Estrutura a ser protegida é o ferro, no polo negativo. Tá? Vamos ligar a bateria. Eu costumo deixar em 5, cara. Está em 5 volts. Eu calibrei antes esse retificador. Eu já tinha calibrado para 5 volts antes de começar a aula. E agora nós ligamos. Vamos deixar isso aí ligado por um minuto aproximadamente. Tá? Já está mudando já. Daí talvez vocês não consigam enxergar as colorações, mas olha só, na lâmina de cobre não está havendo a formação de cor alguma, tá? Enquanto que na lâmina de ferro está havendo a formação da coloração rosa. Pessoal, vou tentar aproximar por conta das puxo a ligações bateria aí. um pouquinho. Isso tem que tomar cuidado com o fio aí. Eu vou tentar aproximar aqui, ó. É que se deixar muito próximo também a câmera já não vai pegar. Eu não sei se está dando para ver aqui, ó. Nessa lâmina que eu estou apontando, surgiu a coloração rosa, tá? Tudo bem? Lembrem-se que anteriormente, quando nós não tínhamos imprimido corrente elétrica no sistema, essa lâmina estava azul, o ferro estava oxidando. O azul não está mais aqui e agora a coloração rosa, que é indicativo da área catódica, certo? Então houve uma inversão na polaridade. Agora o ferro está funcionando como cátodo e você tem agora o cobre funcionando como anodo, tá bom? Isso aqui é uma eletrólise que a gente está fazendo, não é uma pilha. A eletrólise consome corrente elétrica. Continua aí para mim, Não, que isso. Então, o que está havendo aqui é uma inversão da polaridade, como o professor falou. A corrente elétrica está fazendo com que o cobre forneça elétrons para o ferro. Então o cobre está sendo oxidado, ele é a região anódica, e o ferro está recebendo elétrons, é a região catódica. Então o cobre está protegendo o ferro contra a corrosão. Por que o nome do experimento é proteção catódica forçada? Nós ligamos o cobre no polo positivo e o ferro no polo negativo da bateria. Tá? No processo espontâneo, vocês visualizaram que é o ferro que dá elétron para o cobre. Os elétrons vão do ânodo para o cátodo. E por que chama proteção catódica forçada? Porque só com a adição da corrente elétrica é que o cobre é capaz de fornecer elétrons para o ferro. Se nós não ligássemos a corrente elétrica e simplesmente conectássemos as lâminas com o fio condutor, sem utilizar corrente elétrica, o ferro continuaria se oxidando. O ferro ficaria azul, a coloração ao redor da lâmina de ferro. Mas nós conectamos na bateria, ligamos a bateria e a polaridade inverteu. O cobre passou a proteger o ferro. E isso só acontece no processo forçado devido à corrente elétrica. De modo espontâneo, é o inverso. É o ferro que vai proteger o cobre conforme a experiência simula. Tá? Vou complementar aqui, vou contextualizar. Eu falo de duas aplicações, tá? Pessoal da engenharia civil. Só que esse exemplo que eu vou dar não é novidade nenhuma. Só para o cara não ficar achando, nossa, que novidade, coisa atual. Não, já tem tempo isso aí, tá? Que isso aumenta os custos, obviamente, para quem está construindo. Quando você está levantando um edifício, por exemplo, no momento da construção você já pode pensar na seguinte aplicação. Na estrutura, fazer parte da estrutura placas de titânio. Seria o que a gente está fazendo aqui. Tá? A armadura, o ferro, a placa de titânio estaria fazendo o papel do cobre. Aí você vai falar, pô, mas aí você precisa de energia. Essa energia fica ligada 24 horas por dia, 365 dias por ano. Espera aí, a conta de energia elétrica vai aumentar. Aumenta, mas o consumo de energia não é tão alto assim,
E não acontece também que um cara perguntou para mim lá, se eu tocar então a estrutura do edifício eu vou levar um choque? Não é nada disso, tá bom? É o suficiente para proteger a estrutura. Aliás, tem uma pergunta que faz a indagação, acho que aqui no questionário, tá? Se você usar corrente acima do necessário, o que pode acontecer? Aí você passa a não proteger a estrutura, ao contrário, você passa a prejudicá-la mais ainda. Então tem que ser uma corrente suficiente para proteger a estrutura e, claro, pensando no menor valor possível por causa do gasto de energia que você vai ter. Então, o inconveniente dessa aplicação é esse: vai doer mais no bolso na hora da implantação, na hora que você está construindo, né? Porque tem que ser uma coisa pensada para poder fazer esse tipo de coisa, usar proteção catódica forçada, e você vai consumir energia elétrica. Só que a proteção é muito mais eficiente do que por anodo de sacrifício. Uma outra aplicação: tem problemas que os americanos têm, que a gente não tem problemas que o brasileiro tem, que os americanos não têm, e tem problemas que os dois têm, né? Mas vamos falar de um que eles têm que a gente não tem. A gente tem baixas temperaturas aqui no ano, ao longo do ano, em algumas épocas, né? Agora vai começar a cair a temperatura aqui em Santos, hoje deu uma caída. Mas onde a temperatura cai mais é no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas não dá para comparar com aqueles invernos rigorosos que acontecem nos Estados Unidos. Vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo chegar. Metros e metros de neve que as pessoas não conseguem sair para nada, ficam presas dentro das suas casas. Se não tiver aquecimento lá, fica complicado levar a vida dessa forma, mesmo trancado dentro de casa. O que o poder público faz numa situação como essa? Eles colocam sal na pista, em estradas e nas ruas das cidades, avenidas. Quando você coloca sal, o que acontece? O ponto de congelamento da água, ele diminui, então você evita a formação de gelo, formação de neve. Só que você resolve um problema e que cria outro, porque esse sal ele vai ficar lá depois que essa neve passar, ficar lá nas estradas, avenidas, ruas. Aí os carros, naturalmente, quando vão passando por esse sal, parte desse sal fica preso nas rodas. E esse sal, quando eles passam por pontes que têm estruturas metálicas, esse sal, boa parte dele acaba indo parar nessas pontes, e isso acelera a corrosão das estruturas metálicas. Então, a única coisa que resolveu, o pessoal antigo da engenharia civil deve conhecer bem essa história, tem livros que falam disso, né? Até materiais aqui da universidade antigos que eu já cheguei a ler, né? Provavelmente preparados pelos professores que atuam mais nessa área. E uma medida que eles adotam é essa que a gente está explicando aqui, né? Quando eles constroem a ponte, já tem na parte de baixo ali, do asfalto, já coloca uma estrutura de titânio. A estrutura de titânio vai fazer o papel do cobre. E o aço da estrutura que sustenta a ponte é feita de aço. O aço contém ferro. Só que ele vai funcionar como catodo aqui, não como anodo. Quem vai funcionar como anodo é o titânio. Pô, mas aí o titânio vai ser prejudicado. Eu tenho 2 pinos de titânio aqui no calcanhar. Quando eu morrer, a última coisa que vai sobrar para contar a história vai ser os pinos de titânio. Dura muito tempo. Então é um material muito resistente à corrosão, apesar de estar funcionando como anodo. Aí uma vez um aluno perguntou, né? Se eu tocar na ponte eu vou levar choque? Não chega tanto. É uma corrente suficiente para fazer com que essa proteção seja efetiva. Tudo bem? Além do que, né, Paulo? Se a corrente for muito alta, um outro inconveniente é a temperatura elevada. Né? Exatamente. Se a corrente elétrica for alta, você vai gerar calor, e esse calor tem que ser dissipado. Então imagina você encostando numa estrutura que ela esteja quente, né? Então realmente é uma corrente. O efeito para uma pessoa que está passando lá, o cara encostou lá para tirar um selfie, é zero, o cara não vai sentir nada. A nossa pretensão, o questionário é longo, né? A gente praticamente vai dar a resposta depois, né? Como sim, a gente já viu o gabarito. Mas essa tem uma perguntinha aqui na frente que eu não vou deixar para vocês, tá? É a única perguntinha do item C2. Ligando-se o retificador, esse aparelho aqui, verifica-se que transforma corrente alternada em corrente contínua, tá? Eu espero que ele esteja fazendo esse papel bem. Verifica-se que a partir de certo valor de diferença de potencial, a placa ligada ao polo negativo não corrói. Só lembrando, o ferro ligado ao polo negativo não corrói mais. Agora veja, houve uma inversão na
polaridade. Na eletrólise, quem é não, na verdade continua, só mudou para cátodo, né? Passou de anodo para cátodo, continua sendo polo negativo. Na pilha o anodo é negativo. Na eletrólise, o cátodo é o negativo, então ele está funcionando como lâmina catódica. Aí ele pergunta por quê? Foi exatamente o que a gente mostrou aqui para vocês, né? Eu já acabei explicando, acabei dando a resposta, vou colocar de uma forma resumida. A lâmina ligada ao polo negativo passa a funcionar como cátodo, tá bom? Então a lâmina ligada ao polo negativo passa a funcionar como cátodo. Pessoal, agora a gente vai dar uma interrompida no vídeo. Os ensaios foram mostrados, foram explicados, eu espero que vocês tenham gostado e conseguido acompanhar, mas a aula não acabou. Agora a gente vai ter que mudar a câmera de posição, que eu tinha prometido para vocês explicar as reações que acontecem na letra A, na letra B, C1 e C2, beleza? Então até daqui a pouco. Até mais, pessoal.